Quem são essas duas testemunhas? Alguns acreditam que elas sejam Enoque e Elias, pois eles foram os dois homens que foram para o céu sem experimentarem a morte. Outros dizem que elas são Moisés e Elias. O simbolismo é riquíssimo. Na verdade, João vê essas duas testemunhas com características desses dois profetas. Elias é representado nos versículos 5 e 6 e Moisés é representado na segunda parte do versículo 6. Outros entendem que elas simbolizam o Antigo e o Novo Testamento. Porém, são muitos os estudiosos que consideram que elas falam do testemunho da igreja através de duas pessoas ou da igreja como um todo. E neste caso, Moisés e Elias, a lei e os profetas, representariam toda a igreja. Desta forma, essas duas testemunhas seriam o povo de Deus na terra, a igreja de Deus no mundo, o povo de Deus entre as nações, aqueles para quem o evangelho é doce, em meio àqueles para os quais o evangelho é amargo. O povo de Deus é chamado em Apocalipse de 12 tribos, 7 candeeiros, reis e sacerdotes, noiva do Cordeiro, Jerusalém Celeste. Agora, ele é chamado de santuário de Deus e também de duas testemunhas. Duas testemunhas era um método usado por Cristo para o testemunho ao mundo. Uma questão só recebia validade pelo testemunho de duas pessoas. Essas duas testemunhas falam da igreja como uma poderosa agência missionária durante todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Essa interpretação pode ser comprovada pelos seguintes argumentos. Primeiro, as duas testemunhas são duas oliveiras e dois candeeiros. Essas duas figuras são encontradas em Zacarias, referindo-se a Josué e Zorobabel, que anunciam a palavra no poder do Espírito para restaurar a Israel. Essas duas oliveiras e esses dois candeeiros são símbolos da palavra de Deus proclamada pela igreja. Segundo, assim como os missionários eram enviados de dois em dois, assim a igreja cumpre a sua missão no mundo. Terceiro, assim como o fogo do juízo e condenação saíram da boca de Jeremias, devorando os inimigos de Deus, assim também a igreja anuncia os juízos de Deus aos ímpios. Quarto, assim como Elias orou e o céu fechou-se, e Moisés recebeu autoridade para converter a água em sangue, assim também, quando o mundo rejeita a mensagem da igreja, ele se expõe ao juízo de Deus. Somos perfumes de vida para a vida e aroma de morte para a morte. Portanto, as duas testemunhas representam todo o povo de Deus ao longo da história da igreja. A igreja será indestrutível até cumprir cabalmente a sua missão. A igreja é provada, mas não desamparada. As testemunhas são preservadas até concluírem o seu testemunho. A proclamação do evangelho é aquilo que mantém a igreja de pé. Sua vocação é adorar a Deus, é proclamar a palavra. Satanás não pode deter o avanço da igreja. Ele não pode impedir que os eleitos sejam salvos. O valente está amarrado, as testemunhas seguem proclamando. Os seus atacantes são destruídos pelo fogo que das suas bocas sairá e devorará os seus inimigos. Aparentemente aludindo a Elias, que pediu fogo do céu para consumir a unidade militar enviada pelo rei Acasias. No Apocalipse, o fogo sai das suas bocas e não do céu, indicando que o seu poder, como o do Mestre Jesus, estava em sua palavra. Eles têm poder para fechar o céu. Elias profetizou uma longa seca. Eles têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e causar pragas. Isto sugere Moisés. Portanto, os simbolismos aqui mencionados significam que a autoridade concedida por Deus aos seus servos no passado para realizarem os fatos literais mencionados é a mesma autoridade concedida à igreja na presente era para condenar o mundo de modo espiritual à segunda morte.